Olá, neste vídeo vocês vão aprender quais são os sinais e sintomas da síndrome do túnel do carpo. Vão aprender a identificar quando você deve procurar o médico e o que a gente procura no exame físico. Para começar, nós vamos retomar o que a gente falou no vídeo anterior. Então, a síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano que vai acontecer na região do punho, no canal do carpo ou no túnel do carpo, que é formado 3/4 dele por osso e um quarto, o quarto superficial da circunferência pelo ligamento transverso do carpo. Vão passar os tendões flexores que dobram o polegar e os dedos longos da mão e o nervo mediano, e o paciente vai sentir, então, formigamento ou dormência na ponta do polegar, ponta do indicador, ponta do dedo médio e um pedaço da ponta do dedo anelar. Então, quais são os sintomas? É só a sensação de formigamento? Não. O paciente vai ter formigamento ou dormência, ou uma sensação de pinicação, de formiga andando na ponta do dedo, de pequenas agulhinhas nas pontas do dedo, de queimação, e a gente chama isso de parestesia ou desestesia. Ela é uma alteração da função normal do dedo. E esse paciente pode sentir dor, então alguns pacientes têm essa sensação como a sensação de dor. Ela começa no período noturno, então ela costuma acordar o paciente uma ou mais vezes por noite quando ela acontece, ou o paciente acorda com a mão dormente formigando na parte da manhã. E ela pode, desde melhorar rápido até levar um tempo maior para melhorar. Quando o paciente acorda com esse formigamento, então ele chacoalha as mãos, ele deixa a mão pendurada na cama, porque ele quer que passe essa sensação. Ele fazendo isso, ele vai fazer com que a gravidade ajude a chegar mais sangue no nervo mediano, e o nervo mediano diminui, então, essa falta de oxigênio, essa hipóxia que acontece, que causa essa alteração da sensibilidade. Nos casos mais graves, o paciente vai ter outras alterações. Então, a gente tem uma classificação para síndrome do túnel do carpo, chama classificação de McKinnon, foi criada em 1988, e ela visa saber se o paciente está na fase leve, moderado ou grave. Na fase leve e moderado, o paciente vai ter sintomas efêmeros, que acontecem mais na parte da noite. À medida que ela vai ficando moderada e grave, eles vão começando a acontecer durante o dia, ou com algumas outras atividades, como segurar o telefone alto, dirigir por muito tempo, que podem causar esses sintomas. Na fase moderada, o paciente já tem algumas alterações da eletroneuromiografia, que é um exame complementar para saber se o paciente tem síndrome do túnel do carpo, feito com uma agulhinha com choquinhos. E na fase mais grave, ele vai ter uma alteração grave da condução nervosa, então, uma alteração grave da função do nervo mediano. À medida que vai passando o tempo, o paciente também vai perdendo a sensibilidade da ponta dos dedos. Nos casos moderados, por um tempo maior, e nos casos mais graves, ele fica com uma anestesia ou com uma perda completa da sensibilidade, podendo até se machucar ou queimar a ponta do dedo, sem saber que isso está acontecendo, porque ele não sente dor. E aí, a gente vai receber o paciente no consultório, e depois de receber esse paciente no consultório, a gente vai conversar com ele e vai tentar, então, entender quais são os sintomas que ele está sentindo e fazer alguns testes complementares. Então, os testes complementares são o sinal do Tinel, que a gente vai fazer uma digitopercussão na região do punho logo antes do nervo mediano entrar no túnel do carpo, e o paciente pode ter choques que irradiam para o território do nervo mediano. A gente vai pedir para fazer o teste de Fallen, que pede para o paciente ficar, então, com a flexão máxima do punho apoiando o dorso da mão um contra o outro, e isso vai incitar, vai fazer com que ele tenha um formigamento, uma dormência. Se essa dormência começa antes de 30 segundos de iniciado o teste, então a gente sabe que essa é uma síndrome do túnel do carpo mais grave. A gente vai ver também que o paciente vai ter uma dígito compressão, então à medida que a gente aperta o nervo mediano no punho, ele vai causar uma parestesia na ponta dos dedos. Essa é a foto do artigo original da descrição desse teste, que chama Durkheim, e esse é o teste mais sensível e mais específico para o exame físico desses pacientes. A gente pode complementar o exame físico com outros métodos, como discriminação de 2 pontos, ou a gente pode completar o exame físico desses pacientes com monofilamento, ou fazer uma ultrassonografia no consultório, que é o método que eu tenho utilizado cada vez mais.
e a ultrassonografia também como método complementar para fazer no laboratório e medir a área de seção transversa do nervo mediano. Quando ela é acima de 10 milímetros quadrados, de 0,1 centímetro quadrado, então esse paciente tem uma chance aumentada de ter a síndrome do túnel do carpo. E quando que você deve procurar um médico por causa da síndrome do túnel do carpo? Começou a sentir o formigamento, a dormência, ela começou a acontecer mais do que 1 ou 2 vezes por semana durante a noite, sim, está na hora de procurar um médico. Por quê? Quanto antes a gente começa a fazer esse tratamento clínico, né, quanto menos instalada está a doença, maior a chance desse tratamento obter bom resultado. Então, procure logo o médico. Mesmo que esteja em fases graves ou avançadas, há chance de cura. O paciente geralmente se cura da síndrome do túnel do carpo. Se ele não está numa fase avançadíssima, ele se cura sem sequelas ou sequelas mínimas. Se ele está numa fase já mais avançada, de vez em quando a gente tem que fazer outros procedimentos associados. Eu converso isso com vocês em outro vídeo. Por enquanto, eu gostaria de agradecer vocês, dizer que o próximo vídeo vai ser sobre fatores de risco associados à síndrome do túnel do carpo. Pedir para vocês, se gostaram, deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal, darem sugestões sobre novos vídeos e fazerem perguntas aqui nos comentários que eu vou tentar ser o mais breve possível para responder. Grande abraço para vocês.